Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, eu estava passando por uma barra. Eu comecei a ter problemas com ansiedade, eu não tinha certeza do meu futuro, a vida adulta estava começando a bater na porta, eu tinha tido uma decepção amorosa muito grande e eu não sabia muita coisa sobre mim, mas eu sabia que eu me odiava muito. Não foi uma época muito legal, mas eu lembro que eu e os meus amigos descobrimos um lugar que passou a ser o nosso principal ponto de encontro. Era um barzinho que chamava Santo Arnaldo. O Santo Arnaldo era aconchegante, tinha cerveja barata, um atendimento incrível, o dono era absurdamente gente boa e a clientela era tão boa quanto. Não era aquele bando de playboy que só vai em bar de riquinho, mas também não era um bando de coroa de meia idade que tava tomando cachaça pra ir bater na família. Era um lugar de gente normal. E lá no Santo Arnaldo eu passei boa parte dos meus momentos de transição da adolescência para a vida adulta. Lá era um lugar onde eu ia para fugir dos meus problemas, para encontrar os meus amigos, para me divertir um pouco e para pelo menos uma vez na semana ser feliz. Esse lugar me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, me ensinou a resolver os meus problemas, a valorizar minhas amizades, a fazer novas amizades e mais um monte de coisa. Mas, infelizmente, devido à pandemia, o Santo Arnaldo fechou as portas. Quando eu fiquei sabendo disso, eu não sei explicar o sentimento. Foi uma espécie de luto, eu acho. Não pelo lugar, mas por tudo que eu vivi ali. Parece que tudo ia sumir junto com o bar. Mas não. Tudo que eu aprendi ainda vive dentro de mim e todas as memórias felizes vivem na mente de todos que frequentavam ali. Foi a primeira vez que eu parei para pensar o quanto que esses lugares são importantes para a formação de uma pessoa e o quanto eles podem ser vistos como a nossa segunda casa mesmo. Foi então que um dia, num surto de tédio da quarentena, os meus olhos caíram num mangá chamado Bartender. Bartender é um mangá ultra desconhecido. Eu mesmo só fui saber dele porque eu vi numa lista gringa que estava recomendando animes parecidos com Mushishi. Eu me interessei pela temática porque eu ainda estava de luto pelo Santo Arnaldo, mas eu realmente me surpreendi. O mangá segue o protagonista Ryu Sasakura, que é um dos melhores bartenders do mundo e parece sempre saber fazer o drink certo para a situação certa. A filosofia de vida dele é bem simples. Os bartenders são como os médicos, mas enquanto os médicos curam o corpo das pessoas, os bartenders são responsáveis por cuidar do espírito das pessoas. A história segue um formato 90% episódico, com exceção de alguns arcos de mais de um capítulo, mas no geral a estrutura é mais ou menos sempre a mesma. Uma pessoa chega no bar com um problema, o Ryu deduz qual que ele é, ele faz um drink que cura até câncer e o problema da pessoa se resolve. Cada capítulo vai ser um drink diferente e dá pra ver que o autor pesquisou muito bem sobre cada um, porque sempre vai ter informações muito técnicas e curiosidades muito profundas sobre cada bebida. É muito legal ver isso. Todo mundo aqui acho que sabe o quanto que eu amo histórias que são episódicas. Cowboy Bebop, Mushishi e Blackjack estão entre as minhas obras preferidas, mas eu acho que essas histórias funcionam tão bem nesse formato porque os personagens principais precisam de pouco ou de nenhum desenvolvimento, o que não é o caso do Ryu. É mostrado desde o começo ele mudando de bar em tempos porque ele ainda está se aperfeiçoando como barman. Mas esse aperfeiçoamento nunca é mostrado de forma alguma na história. Então eu acho que isso é um defeito, mas só quando você olha no panorama geral. Uma coisa que me irritou também foi o tamanho dele, porque ele segue a mesma fórmula e aí acaba ficando meio difícil de acompanhar 160 e poucos capítulos. Eu demorei bastante para terminar de ler porque eu pegava um dia, lia várias, enjoava, dava um tempo, lia mais algumas e assim até eu terminar. Mas se você for analisar as histórias individualmente, a maioria é muito boa. Algumas são mais inspiradas do que outras, algumas são meio brisadas demais, mas no geral eu achei as histórias muito boas, a coletânea de histórias muito boas. Só que eu acho que cabia tipo uns 40 capítulos, sabe? Não precisava ter estendido por 160. Sobre os personagens, o único problema do Ryu é o mesmo da história. Ele não tem muito desenvolvimento. Mas como personagem, ele é bem legal. Ele é fodão, ele é misterioso, ele é inteligente. E isso deixa ele bastante carismático. Inclusive a maioria das pessoas que aparecem só por um episódio ou qualquer coisa do tipo são bastante carismáticas também. Então isso ajuda a não ficar tão maçante acompanhar 160 capítulos disso. A arte é absurdamente boa, é difícil você achar esse nível de desenho em mangás pequenos, mas Bartender é incrivelmente bem desenhado. Os personagens têm expressões, tamanho, designs diversificados e os ambientes são muito bem detalhados e tem uma composição de luz e sombra muito bem feito. O mais legal da arte é quando ele faz os drinks, porque tem todo aquele drama como se ele estivesse fazendo a coisa mais absurda do mundo quando ele tá só batendo num copo. Eu gosto bastante disso em mangá, então me agradou bastante.
Aparentemente tem um anime de Bartender e eu fui ver, mas a animação e a dublagem me broxaram um pouco e eu não vi mais que 4 minutos. Então eu não vou julgar, mas se alguém viu o anime, comenta aqui embaixo. Só que eu não posso opinar, certo? Mas acho que o que eu mais gostei de Bartender foi a nostalgia que ele me trouxe. Ver as pessoas reunidas, tomando umas, conversando, tentando resolver os problemas, sorrindo quando finalmente sabem o que fazer. Tudo isso me lembrou muito Santo Arnaldo e tudo que eu vivi ali. Então, se eu fosse ser objetivo, eu daria um 7 para Bartender, mas por toda essa nostalgia que ele acabou me dando, eu escolho dar uns 9 para ele. Se ele fosse um pouquinho mais curto, menos episódico, com certeza a nota seria mais alta, mas ele não é. Então fica aí, 7 para o critério objetivo, 9 para o critério pessoal.